Com uma média de 21,8 cirurgias cardíacas realizadas por mês no último ano em 5 cidades do sul de Minas, 2 médicos notaram um aumento no número de procedimentos cardíacos artificiais devido às arritmias cardíacas. Especificamente cirurgias para implantes de marca-passos, desfibriladores implantáveis e outros dispositivos como os ressincronizadores e os monitores de evento implantáveis, que são todos aparelhos médicos que são implantados em pacientes que apresentam tipos específicos de distúrbios elétricos do coração. E em 2023, nossa equipe realizou mais de 260 cirurgias, especificamente 261 cirurgias para implante desses dispositivos, que certamente foi primordial para a vida de muitos pacientes. Os médicos notaram um aumento nos procedimentos. Em função de uma série de informações epidemiológicas, primeiro que a nossa região é uma região pujante, que cresce a cada ano, e as doenças cardiovasculares, sendo a principal causa de morte no mundo, superior a outros tipos de doença, como o próprio câncer, acaba cometendo muitos indivíduos, principalmente numa fase mais avançada da vida, embora possa acontecer em crianças e jovens, é mais comum em pacientes mais idosos. E com a evolução da tecnologia e com o maior acesso ao tratamento médico, a gente acaba fazendo diagnósticos, felizmente, mais precoces, e em razão disso, conseguimos atender uma população cada vez maior aqui da região do sul de Minas. Esses números de cirurgias foram realizados por 2 médicos cardiologistas, Ricardo Alckmin e Eduardo Januzzi, em cidades do sul de Minas Gerais. Nós trabalhamos principalmente em Poços de Caldas, Pouso Alegre e Itajubá, e ainda damos assistência a outras cidades, como Passos e Extrema. A nossa atuação, que é centralizada nesse tipo de atendimento médico de distúrbio elétrico do coração, ela envolve não apenas os procedimentos cirúrgicos, mas o acompanhamento desses pacientes. Ou seja, o paciente que recebe uma prótese dessa, por exemplo, o marca-passo, ele precisa de acompanhamento ao longo da vida, porque são dispositivos que são movidos à base de bateria. A gente precisa acompanhar o funcionamento desses dispositivos, que é raro, mas eventualmente pode precisar de algum ajuste ou apresentar algum problema, mas também são movidos à bateria. Quando a bateria chega próximo ao final de vida e entra em esgotamento, precisa ser trocado, e por isso o paciente precisa fazer esse acompanhamento. A nossa equipe realiza também esse tipo de assistência. 3 procedimentos são englobados nos números. A nossa área especificamente ela é chamada de estimulação cardíaca artificial, que ela contempla, o mais comum é as cirurgias de marca-passo, que são pacientes que têm o coração batendo muito lento, a gente implanta esse dispositivo e o coração volta a bater normalmente. Além dessas, tem os implantes dos cardiodesfibriladores, que são dispositivos para tratarem taquicardia, que pode causar morte súbita. Então, pacientes que a gente tem um alto risco de morte súbita, a gente implanta esses CDIs, que é a sigla, para que ele dê aquele choque, igual a gente vê nos filmes, e nesse choque ele consegue salvar a vida do paciente. E além disso, tem um outro dispositivo para tratar pacientes que têm insuficiência cardíaca, aquele coração inchado, através de um dispositivo colocado de uma forma especial, a gente consegue melhorar a função daquele coração e melhorar a qualidade de vida. O paciente parar de ter sintomas de falta de ar, conseguir dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Casos que necessitam dessa cirurgia são mais comuns em idosos, mas devem ser observados em qualquer idade. E nessa população, o principal sintoma é a síncope, aquele desmaio, aquela perda de consciência súbita, o paciente perde a consciência e volta, além de outros sintomas, como falta de ar, por exemplo, que é bastante comum. Já na população mais jovem, a gente tem que ficar bastante preocupado, que são doenças um pouco mais difíceis de fazer diagnóstico. Então, o paciente que tem uma história familiar muito importante de doença cardíaca deve procurar a gente precocemente. Pacientes que estão tendo desmaio, principalmente desmaios quando está fazendo algum tipo de exercício físico, deve sempre procurar a gente. E, obviamente, aqueles pacientes que já sabem que tem alguma cardiopatia. Porque muitas vezes, sabendo qual cardiopatia, a gente já sabe como que vai ser a evolução, e muitas vezes é necessário um desses dispositivos para evitar que esse paciente tenha uma morte súbita ou piore sua condição clínica. Inara Angra para o Plantão 47.